Se Deus existe, por que existe tanta maldade no mundo? Quem nunca se fez essa pergunta, né? A resposta dessa questão ela não é muito complicada. O motivo de existir tanta maldade no mundo é exatamente o mesmo de existir maldade em mim e em você. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não conseguimos pensar em tudo o tempo todo e muitas vezes nós somos maus, às vezes com essa intenção mesmo de fazer o mal, às vezes sem querer ser mal. A verdade é que toda a maldade que existe no mundo, ela é consequência direta da ação humana. Então, sim, as pessoas que sofrem, que passam fome, aqueles que são explorados, a desigualdade social, tudo isso é causado pela ação de outras pessoas que decidiram explorar, que decidiram pensar apenas em si, e às vezes com essa intenção, e às vezes até mesmo sem pensar no que estavam fazendo. E nós, por sermos limitados, nós também temos a tendência de não encarar, de não admitir a nossa própria responsabilidade. Então é muito comum a gente atribuir a outro a nossa responsabilidade, não é diferente com Deus. Né? Como a gente pode esperar que de Deus venha a maldade do mundo? Não, isso não faz sentido. Não, a maldade ela é fruto das nossas decisões, ela é fruto do nosso egoísmo. Mas muitas vezes nós preferimos dizer que isso é irresponsabilidade de Deus, porque Deus não. Ele não fez nada, ele simplesmente poderia ter matado todo mundo antes, sei lá o quê, e impedido a maldade no mundo. Né? Mas a verdade é que nós somos responsáveis e nós temos a tendência de enxergar sempre o erro do outro. Nós temos facilidade de enxergar as decisões erradas que o outro toma. É muito fácil ver a maldade do mundo, mas é tão difícil ver a nossa própria maldade, é tão difícil admitir os nossos erros, admitir o quanto nós precisamos mudar. É muito mais fácil encontrar um culpado do que encontrar uma solução, principalmente se é um problema que não tem solução. E quando se trata de ser humano, de falha de caráter, de erro, de pecado, de incapacidade de ser perfeito, não tem mesmo o que fazer. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E é por isso mesmo que Deus ele se revelou através de Cristo, porque Deus ele teve compaixão de nós. Ele se compadeceu das nossas misérias. E quando eu falo aqui misérias, eu não estou falando de miséria financeira, não estou falando de dinheiro. Ele se compadeceu da nossa miséria espiritual, da nossa incapacidade de enxergar e de admitir as coisas como são. E por essa causa, ele decidiu entregar seu único filho para que todo aquele que nele crê, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo alguém que erra, alguém que é mau, mas crendo nesse filho, possa ter o direito à vida eterna e possa ter o direito de ser um filho de Deus também. Aquele que crê em Cristo não se torna um ser humano perfeito, não se torna alguém imune ou alguém que não pratica mais nenhuma maldade. Não, mas se torna alguém que luta, alguém que busca reconhecer cada vez mais a sua própria maldade para enfrentar essa maldade. Porque reconhece que aquilo que vem de nós mesmos é sempre ruim, é sempre sujo e é sempre limitado pela nossa humanidade. Mas aquilo que é bom, aquilo que faz bem, isso só pode vir de Deus, de um Deus bom, mesmo Deus que criou todas as coisas. Então, se hoje existe muita maldade no mundo, é porque Deus tem dado tempo à humanidade. Deus tem muita paciência, ele tem dado chances às pessoas. Sabe como um animal que é preso pela coleira e às vezes pensando que está livre, ele começa a correr, 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 até um momento em que aquela coleira dá um trancaço no pescoço e ele se machuca? Assim caminha a humanidade, correndo, livre, leve e solta, pensando que pode ser má, pensando que não tem problema nenhum em explorar o próximo, pensando que não vai ter consequência nenhuma, pensando que vão sair ileso pelos seus pecados, pelo seu coração endurecido, pela sua falta de amor, pela sua falta de empatia. Mas a verdade é que um dia essa corrente vai esticar e um dia todos nós vamos prestar conta dos nossos atos a Deus. Inclusive aqueles que não conseguem admitir que ele existe ou que atribuem a ele toda a responsabilidade da sua própria maldade ou da maldade do mundo, enfim. Nós cremos que Cristo ele veio ao mundo para nos revelar quem é Deus.
Mas Cristo não fez apenas isso, ele também nos revelou quem nós somos e o quanto nós somos maus e o quanto nós precisamos dele, nós carecemos dele. A verdade é que, diferente de todas as outras religiões em que o homem tenta fazer alguma coisa para alcançar algo de uma divindade, alcançar um favor, agradar alguém, no cristianismo o ser humano não consegue agradar a Deus. O ser humano ele não tem capacidade de comprar nada de Deus, de conquistar nada de Deus. Pelo contrário, a nossa única esperança é acreditar que Cristo morreu por nós e que Deus aceita a morte de Cristo para nos perdoar. E a gente não tem nada para fazer, a gente não tem nada para oferecer, porque até mesmo as nossas melhores intenções são cheias de egoísmo e são completamente limitadas pela nossa humanidade.